Calma. Primeiro, deixa eu te falar que é muito comum ter dúvidas de como informar ações, fundos de investimento, imobiliário e outros investimentos na declaração do imposto de renda. Essa época do ano é muito comum que essas dúvidas ressurjam, mesmo que você já seja uma pessoa que já fez a declaração em outros anos, mas como é uma coisa que a gente só pega uma vez por ano, é claro que a gente sempre tem dúvida e a gente busca tutoriais como esses aqui para esclarecer. E por isso que eu fiz esse conteúdo para justamente ajudar você a entender e tirar todas essas dúvidas sobre como declarar as ações no imposto de renda. E aí eu só quero duas retribuições suas pelo meu esforço da minha equipe, pois preparar uma aula dessas dá muito trabalho. Eu quero o seu like e eu quero o seu comprometimento, obviamente, em prestar atenção durante todo esse conteúdo. Então, pega um caderninho já para anotar as principais dicas aqui para você poder fazer a sua declaração de imposto de renda. Ou você participa com o seu tempo assistindo esse vídeo, ou você paga para alguém fazer, você que sabe. Então, nesse vídeo eu quero falar contigo sobre como informar as ações, mesmo que você não tenha vendido, a sua posição lá no final do ano, que a gente chama as ações e investimentos em custódia. Segundo ponto, nós vamos falar como informar os ganhos obtidos a partir de venda de ações e cotas de fundo de investimento imobiliário, por exemplo. E finalizamos o conteúdo sobre como informar os rendimentos obtidos, né? Os aluguéis de fundo de investimento imobiliário, os dividendos das ações, também como o JCP, o juro sobre o capital próprio. Então vamos lá, a gente começa esse vídeo falando sobre como informar as ações, fundos de investimento imobiliário e outros investimentos como o Tesouro Direto, enfim, que estão em custódia, ou melhor, estiveram em custódia em 31/12/2023. Lembrando que a declaração do imposto de renda em 2024 você faz relativo ao ano de 2023. Então você vai declarar tudo o que aconteceu no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Então não importa o que você fez, comprou, vendeu em 2024, ok? Dito isso, eu também preciso reforçar para você que eu fiz um outro vídeo aqui no canal onde eu comentei o que você não deve declarar em 2024, em se falando de ações e fundos de investimento imobiliário. Eu imagino que você já deva ter visto esse vídeo aqui no canal. Se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima, mas também o link desse vídeo aqui na descrição, para que você não saia desse vídeo agora. Então você pode acessar ele depois de concluir este aqui. Mas em se tratando de ter que informar as ações e fundos de investimento e outros investimentos na declaração do imposto de renda, bora lá então para esse primeiro tópico aqui do conteúdo. Eu estou aqui no sistema da Receita Federal, na tela de bens e direitos. Aqui você vai informar tudo o que você teve em custódia, ou seja, comprado, as suas posições compradas em 31/12/2023, incluindo ações, fundos de investimento imobiliário, outros fundos de investimento, fundo de investimento de ações, Tesouro Direto, LCI, LCA, debêntures, CDBs, qualquer tipo de investimento que você teve o dinheiro aplicado em 31/12/2023, você deve informar nessa tela aqui, então, bens e direitos. Além, é claro que você vai informar aqui os seus outros bens, os seus terrenos, os seus imóveis, as suas motos, seus veículos, as suas lanchas, enfim. Aí é outra história, não é o foco desse vídeo aqui. Bom, no caso de ações, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Perfeito, olha só. Esse é o campo que você vai informar as ações. Lembrando também, se você optar pela declaração pré-preenchida, é muito provável que o sistema já vá lá na sua corretora ou nas corretoras, enfim, nos bancos, e já vai rastrear os investimentos
que você teve em 31/12. Olha só, no caso de ações, você vai informar aqui o código 03, que é participação societária, aqui em cima nesse menuzinho. Você vai escolher 03 porque na época, então, em 31/12, você estava como sócio daquela empresa que você comprou ações. Depois, o outro código, o grupo é 03, o código é 01, ações, inclusive as listadas em bolsa. Você vai colocar que bem e direito pertence ao titular, não é ao seu dependente, por exemplo. A localização do país, se for aqui no Brasil, a empresa, você vai escolher o código 105. O CNPJ da empresa, então você vai ter que buscar essa informação lá junto à Bolsa de Valores. Eu estou aqui com uma ação da Pomo 4, é uma ação da empresa Marco Polo, aquela fábrica de ônibus. Olha só, já coloquei aqui Pomo 4 CNPJ, é que o Pomo 4 é o código da ação. Então você vem aqui Pomo 4 CNPJ, olha só, já tem aqui para imposto de renda ou senão CNPJ mesmo. Dá um OK e está aqui. Marco Polo é o nome da empresa, os códigos dela listada na Bolsa de Valores, o CNPJ aqui. Eu vou copiar o CNPJ, volto aqui para a tela do imposto de renda, coloco o CNPJ aqui e aqui eu vou descrever, esse campo aqui é uma discriminação, então aqui eu vou descrever o código da ação, Pomo 4, eu vou colocar a quantidade de ações da minha posição em 31/12 de 2023 e o valor médio da ação que estava naquela data. Daqui a pouquinho já vou informar para você um link muito rápido, muito fácil aqui para você localizar essa informação. Essa ação ela foi negociada em bolsa? No caso, sim. O código da negociação eu preciso informar aqui, Pomo 4. A situação aí o valor total que estava em 2022, no caso eu já tinha essas ações na minha carteira em 31/12 de 2022, então ele vai carregar isso de novo. E a situação que estava em 31/12 de 2023. Você tem que atualizar. Já vou mostrar para você agora aonde você vai buscar essa informação. Para você saber a quantidade de ações que você tinha posição em 31/12, você pode recorrer aos extratos que as corretoras disponibilizam. Nesse meu caso aqui, eu tenho um exemplo da corretora Clear, que é uma das que eu opero. Ou então você pode vir no site da B3, aqui na área do investidor, no menu Minha Carteira e Investimentos, você pode aplicar um filtro, seleciona a data de 31 de dezembro de 2023, dá um filtrar, vai mostrar a posição que você tinha naquela época. A única coisa que você não pode pegar é o preço de fechamento, pois aqui é o preço de fechamento do dia 31/12 e não o preço médio que você negociou. Agora, para saber o preço médio dessas ações, se você já as vendeu, por exemplo, você tem que resgatar o histórico de ordens que a corretora envia para você, as ordens de negociação, no dia seguinte. É claro que você vai rastrear as ordens de compra, onde você comprou essas ações. Em algumas corretoras, eles já conseguem disponibilizar relatórios para você trabalhar isso de forma muito mais facilitada, até algumas na forma de arquivo em Excel. Se você ainda tem essas ações do ano passado e, por exemplo, você não comprou mais ações que tenham influenciado o preço médio, você também pode ainda estar olhando no Home Broker atualmente qual é o preço médio dessas ações. Eu tenho outro exemplo aqui das ações da Ambev com o código ABEV3, 200 ações. Em 2022, quando eu fiz a declaração, o preço unitário, preço médio, estava 14,52. Então aqui tem o código da negociação, o valor total, a situação em 2022, em dezembro de 2022, e agora eu vou ter que atualizar o preço médio agora em dezembro de 2023. E aí você pode ou ter esse controle à parte, ou você pode vir no seu Home Broker, por exemplo, aqui eu tenho essas ações,
e aqui aparece o preço médio dessas ações. Esse valor, 18,28, eu vou levar lá para o sistema da Receita Federal. Trazendo aqui, então, preço médio 18,28 e o valor total vezes 200, 18,28 vezes 200, 3.656. Coloco o valor aqui. Pronto, atualizado. Dou um OK. Veja que esse processo ainda é muito manual, ainda que a gente tenha as informações da declaração pré-preenchida, mas no meu caso aqui, das ações, ele não trouxe o valor atualizado. Então tem que entrar e fazer isso uma a uma. E aqui nós temos uma informação bem importante. No caso do conjunto de ações compradas de uma mesma empresa, cujo valor de aquisição seja inferior a R$ 1.000, você não precisa informar aqui no item de bens e direitos. Então, se você comprou um conjunto de ações, ou você tem um conjunto de ações, depende se você já comprou alguma coisa lá em 2022, alguma coisa a mais em 2023, da mesma empresa, e esse valor é inferior a R$ 1.000, você não precisa informar aqui na ficha de bens e direitos. Isso já alivia um monte o trabalho, né? Eu não sei se eu te falei, mas eu tenho um e-book que resume todas as principais informações dos investimentos. São 100 páginas de informações de renda fixa e renda variável. Estou deixando o link fixado aqui no comentário para você pegar o seu. Se você quiser também contar com a minha mentoria, link aqui na descrição do vídeo. Vamos combinar assim, a gente vai avançar agora no conteúdo. Ficou alguma dúvida? Deixa no comentário aqui embaixo. É óbvio que os membros do canal terão prioridade para ser respondido. Agora, como nós vamos declarar o ganho de capital obtido sobre a compra e venda de ações? Então, aqui existe uma regra que nós temos que observar antes de entrar no sistema do imposto de renda. Se você vendeu em algum determinado mês ações cujo valor total das vendas, né, independente do quanto você lucrou, mas o valor total das vendas não atingiu R$ 20.000, então esse valor de venda não é tributado. Vamos ver aqui aonde você vai declarar. Neste caso, você vem aqui na aba Rendimento Isento e Não Tributável e informa o seu ganho de capital aqui como novo tipo de rendimento. E você vem aqui no item 05, vendeu ações e o valor total das vendas não ultrapassou R$ 20.000, você informa aqui no item 5, né, o valor que você obteve de ganho de capital nessa compra e venda de ações. Agora, caso você fez negociações à Bolsa de Valores e o valor total em um único mês, independente se você teve lucro ou prejuízo, superou R$ 20.000, aí você tem que informar em outra ficha aqui no sistema. Aí você vai vir aqui em renda variável, operações comuns, day trade. Claro que você não vai informar aqui como day trade, você vai informar se você fez a venda no swing trade, né? Ou seja, você ficou com as ações por mais de um dia, então você vai informar aqui mês a mês no campo de operações comuns, no caso, mercado à vista, ações. É o quanto você obteve de ganho de capital em cada um dos meses no mercado à vista em ações. Você informa aqui em operações comuns. No caso de day trade, que as operações nunca são isentas, também mês a mês, em cada um dos meses, você informa as negociações aqui na coluna Day Trade. Em ambos os casos, tanto nas operações comuns quanto Day Trade, você vai informar somente os lucros ou prejuízo. Você teve lucro, por exemplo, de R$ 2.000, você vai informar aqui R$ 2.000. Se você teve um prejuízo de 2.000, vamos supor que em fevereiro aqui, você vai colocar menos 2.000. Aí você teve um prejuízo de menos R$ 2.000. É o ganho ou a perda de capital sobre as negociações de compra e venda de ações. Já em relação à compra e venda de cotas de fundo de investimento imobiliário, o procedimento é muito parecido, é muito similar. No entanto, nós vamos nessa outra ficha aqui, operações em FIs,
ou FIAGRO. Claro que o nosso foco aqui, fundo de investimento imobiliário. Mês a mês, você vai lançar se houve ganho, ágio, ou perda, ou deságio, na compra e venda de cotas de fundo de investimento imobiliário. Aqui você não lança os aluguéis recebidos. E agora vamos para a última parte desse vídeo, que é como declarar os rendimentos obtidos, ou seja, os aluguéis de fundo de investimento imobiliário, os dividendos e os JCP, juros sobre capital próprio. Bora lá para a tela. No caso de rendimentos e juros sobre capital próprio, que é o que você recebe das empresas por ter comprado as ações, você vai declarar aqui na ficha rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva. Aqui a gente vai ter o tipo rendimento de aplicações financeiras, a fonte pagadora e o valor que você recebeu. Se você optar pela declaração pré-preenchida, essas informações estão vindo já de forma automática. Basta você dar aquela conferida. E os rendimentos que você teve nos aluguéis dos fundos de investimento imobiliário, bem como os dividendos recebidos das empresas, nós vamos declarar aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, aqui como fonte pagadora o fundo de investimento imobiliário. Também com o valor total dos aluguéis e dos dividendos recebidos durante o ano. Lembrando sempre, aluguel de fundo de investimento imobiliário é isento de tributação, o ganho de capital entre compra e venda, conforme a gente viu na etapa anterior desse vídeo. E essa dica aqui vai de bônus, como você vai declarar os rendimentos obtidos na venda de fundos de ações. Por exemplo, a gente vai também lá para a nossa tela, mas vamos declarar ele aqui nos rendimentos sujeito à tributação exclusiva, definitiva, também como novo item 6, rendimentos de aplicações financeiras, tipo de beneficiário, o titular, o CNPJ da fonte pagadora, no caso é o CNPJ do fundo de investimentos, o nome e o valor do rendimento obtido. Até porque lembre que o fundo de investimento, tanto de ações ou qualquer outro fundo de investimento, exceto imobiliário, esses fundos de investimento já têm o imposto de renda retido na fonte, ou seja, na hora que você vende as cotas, já há o desconto do imposto de renda, portanto, aqui a gente só informa ele como rendimento sujeito, então, à tributação exclusiva. Faltou alguma coisa? Eu acho que faltou o seu like nesse vídeo. E se você não me segue ainda, já aproveita para se inscrever nesse canal. E se você quiser saber sobre o que não informar na declaração do Imposto de Renda 2024, estou deixando aqui no centro da tela um banner para você clicar. Clica nele que eu já estou te esperando lá.